Então eu trago-vos, para percebermos como é que isto vai acontecer no futuro, a última encíclica que nos fala então quais são os problemas deste mundo e como resolvê-los. Provavelmente já ouviram falar na encíclica Laudato Si. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler esta encíclica, mas é fascinante. Reparem bem, acompanham-me e prestem atenção então quais são os problemas que são apresentados e qual é a solução que é apresentada. Há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e quê? O que é que diz o texto? Destruição do meio ambiente. Então, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é a destruição do meio ambiente. Segundo problema, vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldámo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos um contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, nos apresentar dois problemas. Primeiro, um problema ambiental e também um problema moral. São dois problemas. Qual é a solução proposta para estes dois problemas? Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra Deus, nós mesmos e um pecado. Desculpem, é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então estamos a falar aqui que a mudança climática, os problemas climáticos, os problemas morais são problemas muito graves e que têm que ser adressados. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza. Que leis da natureza? Nessa linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi, o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Então o que este texto está a dizer, do Laudato Si, é que existe um problema climático, existe um problema moral e que a Bíblia ensina, pelo sábado, que devemos cuidar da natureza. É o que está a dizer. E continua. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação, a reabilitação da natureza, implica a redescoberta e o respeito pelos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E eu concordo perfeitamente no que está aqui escrito. Eu aceito que existem leis, ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E mais, eu aceito que estes ritmos são ritmos semanais. Continua o texto e está patente, por exemplo, na lei do sábado, no sétimo dia. Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. O que este texto está a dizer é que Roma vê que o descanso do sábado é a solução para os problemas deste planeta. Eu acho isto muito, muito interessante. No entanto, continua o texto e diz: a participação na Eucaristia é especialmente importante em que dia? No domingo. E este, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então reparem bem o que é que este texto está a dizer.
Este texto está a dizer que o domingo, à semelhança do sábado bíblico, deve então ser praticado. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem folgo o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ou seja, o domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos ao cuidado da natureza e dos pobres. Quais eram os 2 problemas que nós tínhamos visto? Vimos que os 2 problemas eram o problema da natureza, o problema climático e o problema moral. Qual é a solução que nos é apresentada? O descanso no dia do domingo. Isto é muito interessante, porque há mais de 150 anos atrás, houve alguém que escreveu quais seriam os 2 argumentos que iam ser usados para a instituição de um descanso dominical. E precisamente no livro O Grande Conflito, ele descreve exatamente quais seriam os 2 argumentos que iam ser usados. Reparem bem quais são os 2 argumentos. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuída a grande parte à profanação de quê? Do descanso dominical. E que a imposição da observação do domingo melhoria grandemente o quê? A moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Continua o texto. Então, qual seria um dos argumentos? A moralidade da sociedade seria melhorada pelo descanso dominical. O outro argumento diz, nesta geração, muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das explicações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede que nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar no caminho para a aceitação do papado com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Então, o que é que Ellen White diz que seriam os 2 grandes argumentos para o descanso dominical? A moralidade e a ciência. É muito interessante que foram exatamente os 2 argumentos usados na encíclica que acabámos de ver. Então, a Bíblia diz que as pessoas vão ser enganadas? Sim. Como? Através de argumentos científicos e através de argumentos morais.